Amados irmãos, boa noite. A paz de Jesus e o amor de Maria a cada um de vocês. Eu quero começar dizendo que é uma alegria imensa estar aqui hoje. Eu me chamo Celiane, alguns aqui não me conhecem. E tenho 2 filhos, Gustavo e Samuel, que estão ali no fundo, um de 17 e um de 12 anos. E, amados, por que é uma alegria estar aqui hoje? Porque eu comecei ali no grupo de oração Nossa Senhora das Graças, quando esse grupo ainda eram 2. E durante um tempo, há 2 anos atrás, o Senhor me tira desse grupo. E o Senhor me leva, a caminho de outro lugar, terras desconhecidas, com um propósito. De imediato, eu não entendi o propósito do Senhor para a minha vida. Mas hoje, eu compreendo o que o Senhor queria de mim. O Senhor, às vezes, nos tira de um lugar, nos leva a caminho para outro, justamente para que Ele possa transformar, renovar em nós o que era preciso e que aqui Ele não estava conseguindo fazer. Não é verdade? E eu quero dizer aqui para vocês que quando o Senhor me tira daqui e Ele me leva com um propósito, tinha um propósito, para outra cidade, lá em Itabuna, e durante 2 anos eu orava ao Senhor para que Ele me trouxesse de volta. Mas nesses 2 anos Ele foi certeiro, porque Ele sabe, E eu lembro que um dia eu ajoelhei diante do Santíssimo, caí por terra, e diante do Santíssimo eu falava com o Senhor do que eu desejava. E naquele dia Ele colocou no meu coração que não é o que eu desejava, é o que Ele deseja para mim. Então eu comecei a esperar. E minha espera durou 2 anos. Quanto tempo está durando a sua espera? A minha foi 2 anos. E há 3 meses o Senhor me trouxe de volta. E quando eu volto para cá, já não é mais o grupo Nossa Senhora das Graças. É mais forte ainda. Porque é o fruto do Espírito Santo. Frutos do Espírito Santo. Você já parou para pensar qual forte é esse nome? Repita aí o nome do nosso grupo, qual é? O fruto do Espírito Santo. Tem como ser ruim? Tem como sair coisa ruim daqui? Não, não é verdade? E eu quero dizer para vocês que o Senhor nos chamou hoje aqui para sermos renovados na força do Espírito Santo. Você crê? Está fraco para quem crê, não está? Vocês creem? Eu também. E eu creio muito que o Senhor realmente nos chamou aqui hoje para sermos renovados. E essa renovação começou enquanto a nossa irmãzinha Rose conduzia aqui todo momento de oração. Eu acredito que aqui mesmo ela já renovou muitos corações. Irmãos, abrem em Atos dos Apóstolos 9, de 1 a 19. É uma passagem bíblica conhecida. Todos aqui conhecem. Mas hoje eu quero trazer de uma perspectiva diferente para nós. Então, amém a misericórdia? Eu escutei amém? Mas estão fraquinhos. Mas vamos sair daqui fortes hoje, viu? Vamos lá. E começa assim. Vai falar da vocação de Paulo. Enquanto isso, Saulo só respirava ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. Apresentou-se ao príncipe dos sacerdotes e pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, com o fim de levar presos a Jerusalém todos os homens e mulheres que achassem seguindo essa doutrina. Durante a viagem, estando já perto de Damasco, subitamente o cercou uma luz resplandecente vinda do céu. Caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo diz: quem é, Senhor? Respondeu ele:
Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro te é recalcitrar contra um arguilhão. Então, trêmulo e atônito, disse ele: Senhor, que queres que eu faça? Respondeu-lhe o Senhor: levanta-te, entra na cidade, aí te será dito o que deves fazer. Os homens que o acompanhavam enchiam de espanto, pois ouviam perfeitamente a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão, abrindo, porém, os olhos, não via nada. Tomando-no pela mão, e o introduziram em Damasco, onde esteve 3 dias sem ver, sem comer, nem beber. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor, numa visão, lhe disse: Ananias? Eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor ordenou: levanta-te e vai à rua direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Este via numa visão um homem chamado Ananias entrar, impor-lhe as mãos para recobrar a vista. Ananias respondeu ao Senhor: muitos já me falaram deste homem, quantos males fez aos teus fiéis em Jerusalém. E aqui ele tem poder dos príncipes e dos sacerdotes para prender a todos aqueles que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este homem é para mim um instrumento escolhido, que levará o meu nome diante das nações, dos reis e dos filhos de Israel. Eu lhe mostrarei tudo o que terá de padecer pelo meu nome. Ananias foi, entrou na casa, impondo-lhe as mãos, disse: Saulo, meu irmão, o Senhor, esse Jesus que te apareceu no caminho, enviou-me para que recobres a vista e fiques cheios do Espírito Santo. No mesmo instante, caíram dos olhos de Saulo umas como escamas e recuperou a vista. Levantou-se e foi batizado. Depois tomou alimento e sentiu-se fortalecido. Irmãos, olha só como é belíssima a conversão de Saulo. Todo mundo aqui conhece a história de Saulo? Saulo, ele perseguia os cristãos. Ele perseguia, e naquele dia, Saulo sai de Jerusalém, coloca a sua armadura e vai em direção a Damasco. Ele só tinha um objetivo. O objetivo dele era matar homens e mulheres que se declarassem cristãos. Ele saiu certo de que iria em busca desses homens e mulheres que se declaravam cristãos. Mas só que acontece algo que Saulo nunca imaginou que ocorreria na vida dele. A caminho, observe que ele estava a caminho de algum lugar. O objetivo dele era apenas um: maltratar, matar mesmo, todo tipo de cristão, homens, mulheres, crianças, quem se declarasse ali cristão. Mas nesse caminho, o Senhor laça Saulo, né? Vamos dizer assim. Ele então cai por terra. Ele estava em cima de um cavalo. Ele caiu por terra. E ao cair por terra, Saulo fica cego. Mas eu quero abrir aqui um parênteses, que Saulo já era cego. Só que a cegueira de Saulo era uma cegueira espiritual. Não é verdade? Quando ele se coloca a caminho, ele fica cego. Mas Saulo, antes da conversão dele, ele tinha o que nós chamamos de cegueira espiritual. Ele vestia sua armadura, ele tinha autoridade, ele tinha pessoas que trabalhavam para ele, ele era considerado um príncipe. E onde ele chegasse, ou as pessoas o respeitavam, ou as pessoas tinham medo. Então ele era uma grande autoridade. E Saulo acreditava ter tudo. E quando Saulo sai de Jerusalém, ele faz o que muitos de nós fazemos algumas vezes. Acreditamos estar fazendo o melhor para Deus. Acreditamos que nosso serviço está sendo suficiente para Deus. Não é verdade? Só que a conversão de Saulo
ele chama a atenção por causa de uma coisa, né? Ele mostra para nós de que ninguém está tão longe, que não possa ser alcançado pela graça de Deus. Ninguém está tão longe que não possa ser alcançado pela graça de Deus. E amados, a pior cegueira não é a dos olhos. A pior cegueira do ser humano é a cegueira do coração. E quando Saulo ele cai por terra, que ele tem esse encontro pessoal com Jesus, compreenda que quando Saulo ele cai por terra, a luz tomou conta dele. Ninguém via Jesus. Ouvia, mas não via. Porque aquele momento era um momento único. Não era um momento para ser dividido. Era um momento só Saulo e Jesus. E quando ele cai por terra ali, que ele fica cego, ele deixa de ser cego espiritualmente e passa a ser cego fisicamente. Não é isso? Porque a partir dessa cegueira física de Saulo, Saulo começa a ter uma visão espiritual. Ele consegue escutar Jesus. Muitas vezes nós estamos a serviço e nós não vemos, nós não o escutamos, porque nós acreditamos que o nosso serviço está sendo suficiente. E não paramos na nossa correria para poder fazer o quê? Escutar. Mas naquela luz que apareceu, que deixou ele cego fisicamente, Jesus falou com ele. E pergunta a ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo, que a partir daquele momento começa a ter uma visão espiritual, pergunta para o Senhor: o que queres que eu faça? Compreenda que a mudança foi tão grande que ele não começou a questionar: mas Senhor, mas não é desse jeito? Mas Senhor, eu escutei a minha vida inteira que assim é errado. Ele não faz isso. Ele teve um encontro pessoal com Deus. E é isso que o Senhor quer aqui hoje de nós. Que nós possamos, assim como Saulo, cair de fato por terra, né? E poder, então, abrir os nossos olhos para ter essa visão espiritual. Então, depois que Ananias orou por Saulo, as escamas caiu de seus olhos e volta a enxergar. Observa que aqui tem um ponto que é muito legal, muito bom. Porque quando Ananias ora por Saulo, as escamas dos seus olhos saem. Porque essas escamas aí, é toda aquela cegueira que ele tinha, da falta de perdão, do ódio, da raiva pelos cristãos, daquele egoísmo que ele tinha, de achar que ele sempre estava certo. E ocorre algo aí quando as escamas caem dos olhos de Saulo. Saulo muda completamente de vida, mas não é uma mudança simples, não. Ele vai tirar a sua armadura, porque nós também carregamos uma armadura, não carregamos? Nós nos fechamos, não nos abrimos. Quando chego para o meu irmão, eu estou sorrindo, mas por dentro eu estou triste, estou abalada, estou ferida. E a minha ferida faz com que eu vou ferindo o outro, porque eu estou com armadura e não permito que o Senhor me cure. Ele também ali, além de mudar suas vestes, né? Porque quando ele tira a armadura, ele muda as suas vestes. Ele mudou de amigos, porque aqueles amigos não cabiam mais para ele. Uma vez encontrando Jesus, os seus amigos não vai servir mais para você. Porque é uma vida nova, uma vida transformada, e não tem como você ser transformado pelo Espírito Santo e permanecer a mesma pessoa, permanecer no mesmo círculo de amigos, permanecer frequentando o mesmo ambiente. E ele muda de casa. Ele larga a sua família. Na Bíblia não fala,
Mas Saulo, ele vai largar a sua família, porque se Saulo, ele perseguia os cristãos, sua família inteira perseguia os cristãos. Não é verdade? E Saulo é batizado. E aqui diz muito bem, ele ficou cheio do Espírito Santo. Ele ficou cheio do Espírito Santo. Ele recebe um novo propósito. E ele recebe um novo nome. Porque quando o Senhor muda a nossa vida, Ele nos muda por completo. Ele não faz pela metade. Ele muda até a nossa identidade. De Saulo, ele passa a ser Paulo. De Saulo, ele passa a ser Paulo. Porque quem é alcançado pelo Espírito Santo nunca permanece igual. Talvez hoje aqui nós também precisamos tirar as nossas escamas, tirar a nossa armadura. E que tipo de escamas pode ser essa? Pode ser o orgulho, o pecado, a mágoa, a falta de perdão. Pense em alguém que você precisa liberar o perdão. Tem alguém que a gente precisa liberar o perdão. Amados, quando fala de perdão, às vezes a gente está estressado, né? A gente chega no trabalho irritado, porque já acordou em cima da hora. E que culpa tem os outros se você acordou em cima da hora? O problema é seu, que não botou o despertador, não é verdade? E a gente sai de casa agitado e chega em casa no trabalho estressado. Ocorreu isso comigo essa semana. Eu cheguei no trabalho quinta-feira estressada já. E nisso uma colega de trabalho falou algo que eu não gostei. Né? E eu me senti no direito de falar algo para ela que ela não gostou. Mas aquilo me incomodou tanto durante a semana que eu fui refletir, porque o Senhor, quando Ele nos dá uma palavra, e Ele convida alguém para pregar aqui, não fica vocês pensando que é porque a pessoa é boa, não. Quando Ele nos dá uma palavra, é porque Ele quer nos dar um tapa na cara. Ele quer nos corrigir de alguma forma, não quer? Quem está pregando aqui, a palavra, antes de ser para vocês, é primeiro para mim. Ela passa primeiro para o meu coração, para depois que eu possa chegar aos seus. E quando eu estava aqui refletindo sobre essa palavra, veio essa colega de trabalho que eu tinha magoado. E eu achei que ela tinha me magoado, eu cheguei toda. Falei, não, essa fulana falou assim comigo, eu toda irritada, eu cheguei em casa irritada, gente. Que ousada, né? Mas o Senhor foi lá e me deu um tapa na cara com essa palavra. Falou, não, você está errada. É você que foi errada. Aí hoje, quando eu cheguei no meu trabalho, eu fui pedir perdão a ela. Eu chamei, conversei com ela e pedi perdão. Mas não é porque eu sou humilde, não. Tá? É porque o Senhor me incomodou tanto, que eu falei, Senhor, como que eu vou pregar hoje e eu faço uma besteira dessa? Porque eu magoei o meu irmão. E quem é que você precisa liberar o perdão hoje? Quem você precisa pedir perdão? Que nós possamos fazer isso. Liberar o perdão, mesmo que você ache que você está certo. Né? E amados, assim como Paulo foi renovado, Deus também quer renovar você. Não importa o seu passado, não importa a sua história, o que você carrega contigo. O Senhor fala que você é filho amado, filha amada. E Ele quer hoje dizer para você que não importa quantas vezes você errou com Ele, tá? Quantas vezes você errou com Ele, você continua sendo filho e filha amada. Ele quer mudar a sua história, te levantar do chão, te dar novas vestes. E eu tenho uma pergunta para vocês. O que ainda precisa cair dos seus olhos para que você viva plenamente o propósito de Deus? Vou repetir mais uma vez, tá? O que ainda precisa cair dos seus olhos para que você viva plenamente o propósito de Deus?
Então agora eu convido você. Quem querer levantar, levanta. Quem querer permanecer em pé, permaneça. Feche seus olhos. E neste momento, vá pensando. Qual é a escama que precisa cair dos seus olhos? O que você precisa fazer para viver plenamente o propósito de Deus? Peça ao Espírito Santo para tirar toda a cegueira espiritual, para renovar o seu coração, para transformar seus pensamentos. Peça ao Espírito Santo para te fazer nova pessoa. Assim como ele fizeste com Paulo. O Senhor hoje quer dizer que assim como ele levantou Paulo naquela estrada para Damasco e levantou como uma pessoa nova, ele quer te levantar hoje. Porque você é filho amado. É filho querido. Ele quer te dar novas vestes. Ele quer te dar uma nova vida, um novo coração.